dia a todos e todas, sejam bem-vindos aqui em mais uma manhã de palestras, né, nas salas todas. E a gente está passando aqui uma listinha de frequência, uma pranchetinha aí, e eu gostaria, por gentileza, que vocês já deixassem o nome de vocês também. Podem deixar a instituição, já que tem pessoas também de fora. E gostaria também de agradecer a presença daqueles que estão virtualmente nos escutando, assistindo às palestras, e que também as perguntas estão abertas a eles após cada apresentação. Eu vou aqui apresentar agora o nosso primeiro palestrante, Dr. Daniel Santiago Pereira. Dr. Daniel, muito obrigada por estar aqui com a gente, contribuindo. E o Dr. Daniel vai apresentar a palestra O Potencial Uso dos Recursos Apícolas no Estado do Pará. Dr. Daniel é filho de produtor rural, com formação no curso técnico em agropecuária, graduação em agronomia, mestre em ciência animal e zootecnia, mestre e doutor em ciência animal e zootecnia. Possui experiência no manejo e criação de abelhas sociais desde 1994. Foi trainee nos Estados Unidos em biofabricação, abelhas rainha, atuou na rede ATER e lecionou apicultura no primeiro curso técnico em apicultura do Brasil. É pesquisador em apicultura sustentável na Embrapa Amazônia Oriental, onde coordena projetos de meliponicultura e apicultura na Amazônia. Dr. Daniel, é um prazer, uma honra recebê-lo, ainda mais com esse histórico, esse currículo aqui. Talvez você não lembre, mas eu já levei alunos da UEPA lá, porque é tanta gente que passa, né? E o Dr. Daniel sempre muito acolhedor e apresentando em detalhes, e os alunos saem muito encantados, doutor. É um prazer tê-lo aqui e ouvi-lo também na manhã de hoje. Aí, após a palestra do doutor, a gente abre para perguntas. Então, uma salva de palmas ao doutor Daniel. Tá? Bom dia. Obrigado pela recepção, professora Flávia. Agradecer a recepção de todos, agradecer o convite de estar podendo trazer um pouco de informações a respeito da cadeia produtiva das abelhas sociais, ainda mais numa região com grande potencial, que é a região amazônica. Né? Uma região que tem grande diversidade florística. Se tem flores, tem abelhas. Né? Se tem abelhas, tem flores. As abelhas e as plantas têm uma relação muito próxima. Né? Então, é praticamente uma ferramenta de manutenção da biodiversidade a partir da preservação e manutenção vegetal, falando das espécies que necessitam de polinização. Dá um bom dia também aos amigos que estão virtualmente participando do evento. Bom, o tema da apresentação eu fiz uma pequena alteração, uma inclusão, na verdade. O potencial dos recursos apícolas e meliponícolas no estado do Pará. Né? No decorrer da apresentação, vocês vão ver que hoje existe uma nomenclatura atribuída às abelhas nativas sem ferrão, que anteriormente apícola englobava tudo. Né? Abelhas com e sem ferrão, mas em decorrência do desenvolvimento da cadeia produtiva das abelhas sociais sem ferrão, vocês vão verificar aqui que nós estamos no ambiente de maior riqueza dessa biodiversidade. Com esse fortalecimento, então, ganha força a atividade. Então, o termo meliponícola ele passa a ser cada vez mais utilizado. Nós falamos que as atividades que envolvem as abelhas sociais sem ferrão, né, estão no tripé da sustentabilidade, assim que outras atividades também falam desse tripé. Eu sou até suspeito em falar, né, sobre isso, mas não conheço atividade que seja mais sustentável do que a criação de abelhas. Como eu falei no início, né, as abelhas elas existem no ambiente se aquele ambiente tiver uma oferta, né, de alimentos para suprir as necessidades das abelhas. Né? Com a busca das abelhas pelo alimento, ocorre a polinização e manutenção das plantas que necessitam desse serviço. 80% das plantas
que precisam de polinização têm a polinização feita por abelhas. Os outros 20% aí entram besouros, borboletas, pássaros, o vento, né? Então, olha a representatividade, a importância das abelhas nesse contexto. Então, ela é ecologicamente correta, primeiro ponto. Economicamente viável. Então, tem produtos valorizados, os mais conhecidos são mel, pólen, geleia real, cera, apitoxina, né? O serviço de polinização passa a entrar também na questão economicamente viável, né, para as atividades agrícolas que necessitam desse serviço. E socialmente justa. Socialmente justa porque nós temos um percentual de participação nessas atividades, né, muito maior dos pequenos produtores, né? É uma atividade que está dentro da própria pequena propriedade e ela é a atividade secundária ou terciária, compondo aquela pequena propriedade rural, junto com outras atividades agropecuárias que o agricultor tem na sua pequena propriedade. Além do que, quando a gente fala de abelha sem ferrão, aí não tem distinção nenhuma. Mulheres, crianças, idosos podem estar manejando essas abelhas, inclusive criando essas abelhas no quintal de casa, a 50 metros de suas residências. Diferente da Apis mellifera, que você precisa ter um distanciamento bem maior. Falando de abelha sem ferrão, né? Que danado é isso, né? A maioria das pessoas, quando pensa em abelha, lembra um pouquinho de mel, mas a primeira coisa que vem à mente é a ferroada, né? Mas nós temos no mundo em torno de 20 mil espécies de abelhas, sendo que em torno de 95% são abelhas solitárias, certo? Então, nesse restante que tem, é que nós temos as abelhas semissociais e as sociais, né? Nesse grupo de abelhas sociais, aí nós temos, né, vocês entenderam o que é que são as abelhas sociais. As abelhas sociais são aquelas que se organizam em castas, tendo a rainha como principal, as operárias dando aquele suporte, né, a desenvolvimento de tarefas para que a rainha consiga estar fazendo a postura, ter um ambiente adequado para ela estar fazendo a postura, e os zangões que estão lá na colmeia somente para fazer, né, a cópula com a rainha e manter a perpetuação das espécies. Existem algumas espécies de abelhas em que o zangão faz alguma atividade, ele bate a asa para ajudar no arrefecimento da colmeia. Mas na maioria das vezes o zangão está ali no período que tem grande quantidade de alimento, né, e quando está acabando essa oferta de alimento na natureza, as operárias convidam os zangões a se retirar da colmeia. Se teimam, eles são expulsos. Então, voltando aqui para as abelhas nativas, aí nós temos uma grande espécie que é a Apis mellifera, e quando a gente fala de abelhas nativas, nós temos no mundo, né, em torno de 500 espécies atualmente, em todo o mundo, e visualiza aqui que essas abelhas sem ferrão, elas existem somente nos trópicos. Por que sem ferrão? Porque essas abelhas evoluíram nessas ecorregiões aqui, no ambiente sem o predador, como existe aqui no hemisfério norte, né? Para as abelhas europeias, principalmente o urso, o texugo, né? As abelhas precisaram evoluir com uma ferramenta de defesa. No caso das abelhas sem ferrão, né? Não houve essa necessidade, então elas atrofiaram esse ferrão, que já é um resquício de quando ainda essas abelhas tinham um parente bem antigo, no caso as vespas. As vespas evoluíram para as abelhas. Então, no mundo nós temos em torno de 500 espécies. No Brasil, temos praticamente a metade desse patrimônio biológico de abelhas sociais sem ferrão, sendo que o estado do Pará tem metade da biodiversidade catalogada de abelhas sem ferrão em todo o Brasil. Tá? Ou seja, o estado do Pará hoje representa 25% da biodiversidade de abelhas sem ferrão do mundo. Então, essa é a grande riqueza que nós temos. E se nós formos ver a biodiversidade, a distinção dessas abelhas, a gente vai ver abelha grande, abelha pequena, abelha peluda, abelha pelada, abelha magrinha, abelha gordinha, abelha da língua comprida, abelha da língua curta. E se nós formos
verificar as plantas que cada uma dessas abelhas visitam, cada espécie dessas, a gente vai ver que cada uma delas é mais especialista em um tipo de flor, de uma espécie de planta, do que em outra. Vamos ter flores que vai ter a corola comprida, vai ter dificuldade de acesso ao néctar, vai precisar de uma abelha da língua comprida. Outras que a flor é fechada, é necessário que uma abelha que seja mais corpulenta, que tenha força para abrir aquela flor para conseguir entrar, né? Então, outras flores precisam que a abelha especialista tenha vibrações, né? Se ela não vibrar, não libera o pólen, né? Se não liberar o pólen, na próxima visita que a abelha for fazer, ela não está levando esse gameta masculino para fazer a polinização. Então, as plantas e as abelhas, elas vêm evoluindo ao longo do tempo, né? E selecionando especialistas, e aí nós temos, dá o exemplo aqui da abelha, do açaí, que vocês vão ver mais na frente, que a gente tem uma abelha que é mais eficiente na polinização e traz um efeito positivo na cultura do açaí. Justamente, já veio aqui na sequência, a abelha canudo, que é uma abelha pretinha, muita gente chama ainda de arapuá, né, porque nós temos uma grande gama de espécies de abelhas pequenininhas, essas que enrolam no cabelo, né, são muitas espécies, né. Uma delas é a abelha canudo, que faz um canudo de cera na entrada da colmeia. Aqui é uma uruçu amarela visitando a flor do açaí, tá? Aqui tem um canudinho, não sei se vocês conseguem visualizar na entrada das colmeias, aqui um meliponário instalado dentro de uma área de açaí, tá? Por conta do tamanho da abelha, né, e das necessidades que essas abelhas têm dentro da colmeia e do raio de ação que essas abelhas têm, né, numa área que elas encontram o alimento, então, enquanto a amarela tem um raio de ação, digamos, de 1.500 metros, a abelha canudo tem um raio de ação entre 300 a 600 metros de média, né? Então, como ferramenta de polinização dirigida, né, ela foi muito mais eficaz por conta desse hábito dela. Então, a cada raio de distância, né, você tendo uma colmeia, você consegue aumentar a produtividade de açaí entre 30% e 70%. Uma outra forma de aproveitamento do potencial das abelhas, que é uma tecnologia muito utilizada aqui no estado do Pará, que são os sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais, eles, na verdade, em todo o país, né, vem sendo utilizado esse sistema de parceria, né, de cultivares, né, de plantas muitas vezes nativas de cada região, né? E a ideia é utilizar abelhas como componente agregador, né, nesse sistema. A ideia surgiu na Bahia como sistema agroflorestal melitófilo, e aqui no estado do Pará nós estamos adotando como sistema agroflorestal melitófilo amazônico. Por quê? Em cada ecorregião, as espécies que vão compor o SAF são espécies daquela região. Logo aqui na nossa região amazônica, nós vamos ter espécies vegetais que vão mais comumente compor os nossos SAFs. Da mesma forma, as abelhas. Eu falei anteriormente que só o estado do Pará tem 119 espécies de 244 que existem no país, né? Mas nem todas essas espécies elas não são encontradas em abundância em todo o estado do Pará, em todas as regiões do estado do Pará. Então, se nós formos para a região oeste, vai haver um grupo de abelhas que vai se desenvolver mais por conta das condições de solo, influenciada pelas condições pluviométricas, influenciada pelas condições de clima. Se nós formos na região nordeste, também já vamos encontrar outras condições, e na região sudeste, sul do Pará, já são outras condições, né? Então, cada ambiente também vai terminar selecionando as espécies de abelhas, né, que vão compor, né, um sistema como esse e outro. E outra coisa, cada bioma tem as suas espécies de abelhas, né? Então, uma abelha sem ferrão lá da Caatinga, ela não se adapta aqui na região amazônica. Da mesma forma, abelhas da Amazônia, né, da região amazônica, do bioma Amazônia, né, não são adequadas para estar em outro bioma, né? Infelizmente, hoje, ainda o meliponicultor, hoje ele é a pessoa que
termina sendo a ferramenta de conservação dessas abelhas, de resgate desse material. Mas muitos deles se veem como colecionadores também e terminam adquirindo espécies de abelhas de outras regiões, né, sem saber do risco que isso pode causar. Então nós temos uma evolução, uma diferença temporal, né, de evolução entre esses indivíduos que a gente não sabe, porque a gente não conhece a fundo, né, isso. Mas existem alguns fatos, né, como, por exemplo, a urussu nordestina lá da Bahia, né, que também ela se dá bem que é no sul da Bahia, né, ela se dá bem na vegetação de Mata Atlântica, e a Melipona capixaba, que é a urussu capixaba, lá no Espírito Santo também é de Mata Atlântica. Então, colecionadores querendo a urussu nordestina, por ser uma abelha grande, que produz bastante mel, vamos levar para o que eu quero ter no meu meliponário, e ela virou uma febre. E por conta dessa proximidade genética, que ninguém sabia que existia, as abelhas começaram a cruzar. E desse cruzamento resultou de indivíduos que, mais ou menos híbridos, não se reproduziam. Né? Praticamente a espécie começou a diminuir na natureza. Então foi feito um trabalho para reduzir, para minimizar esse impacto negativo da introdução da urussu nordestina, né, no mesmo bioma, né, mas por alguma diferença lá regional, causou esse problema e teve que ser feito esse resgate. Outros problemas que têm acontecido é o aparecimento de doenças de abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão, causados pela alimentação inadvertida, né? Meliponicultores alimentando as suas colmeias com pólen e mel de abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão. Tá? Existem casos também de meliponicultores comprando em grande quantidade abelhas nativas aqui do Pará para levar para a região sudeste para a produção de mel, né? Porque lá a meliponicultura já é desenvolvida, aqui ainda está em processo de desenvolvimento, né? Então ainda temos essa questão da biopirataria das nossas abelhas, né? Aqui, voltando ao tema aqui dos SAFs, né? Algumas espécies nativas, né, que são muito que tem uma relação positiva com as abelhas, né? E tem algum valor econômico, ou seja, podendo compor os SAFs, como o urucum, a tapiririca, também conhecida como cajá, o guaraná, que no estado do Amazonas já estão fazendo um trabalho com a Melipona seminigra lá, identificando mel monofloral para o guaraná. Isso aqui já promove uma identidade regional a um produto, né, originário das abelhas. A mesma coisa acontece com açaí, tá? As abelhas canudo colocadas no açaí, a gente já conseguiu identificar que elas produzem um mel que é monofloral para o açaí, ou seja, é uma abelha regional visitando plantas nativas da região, produzindo um mel que tem uma predominância da flora do açaí, né? Então, praticamente tem uma identidade pronta esse produto, precisando ser explorado. Cupuaçu, manga, acerola, carambola, rambutã, ingá. Nós temos o cacau, né? O cupuaçu, que aí precisam ser abelhas pequenas, que a gente já sabe que algumas abelhas visitam, mas precisa mensurar melhor o efeito dessa polinização. Né? Uma das tecnologias que a Embrapa vem disseminando, na verdade, a Embrapa não criou a colmeia em seções, né? Aqui são 4 seções. Essa colmeia é uma colmeia vertical. Essa colmeia, na verdade, ela foi sugerida inicialmente por um pesquisador chamado Portugal Araújo, melhorada no INPA pelo pesquisador Estevão Varvequer. E aqui na Embrapa, o pesquisador Jorge Venturieri sugeriu orifícios na parte de baixo e na de cima, porque nós estamos num ambiente úmido, né? E algumas regiões, por exemplo, quando não está chovendo, mantém uma umidade do ar em torno de 90%. Né? E isso faz com que algumas espécies de abelhas, né, principalmente quando está na época de chuva, tenham um comportamento de estar colocando água para fora. Né? E essas espécies de abelhas têm um dos seus produtos, né, suas misturas chamadas geoprópolis ou batume, elas usam para usar fechar as frestas. E geralmente nos orifícios na madeira, né, quando estão nos troncos,
elas constroem esse batume na parte de cima e na parte de baixo. Justamente se, digamos, tiver uma chuva e tal, não vai inundar aquele ninho na natureza, né? Mas quando a gente tira ela da natureza e coloca ela no ambiente artificial, coloca numa colmeia, que é essa estrutura artificial que a gente chama de colmeia, a colmeia pode estar habitada ou pode estar vazia, né? E aí a gente coloca um ninho ou uma família de abelhas aqui dentro. Então a gente está colocando um ambiente artificial e está impondo a ela esse espaço. Então, a partir do momento que a gente deixa esses orifícios e faz com que as abelhas vedem naturalmente esses orifícios, permite uma aeração dentro da colmeia, facilitando essa termorregulação e a troca de gases dentro da colmeia, né? Uma das facilidades da caixa racional é porque justamente a gente pode direcionar o ninho na parte de baixo e as melgueiras nas partes superiores, né? Facilitando a colheita de mel, o manejo de multiplicação, como vocês vão ver a seguir, né? Com uma colmeia forte, né, e uma colmeia vazia, somente retirando a parte superior, né, você consegue multiplicar uma colmeia. Diferente das colmeias tradicionais, também chamada de colmeia cabocla, que praticamente é uma única caixa, né? Comprida, de 15 por 15 por 50 centímetros de comprimento, uma tampa, onde fica tudo, isso na vertical, né, geralmente, né, onde fica toda a família. Quando a gente utiliza essa colmeia vertical, permite facilitar essa multiplicação, atendendo inclusive uma demanda que vem influenciando fortemente a cadeia produtiva da meliponicultura, que é a própria açaicultura. Hoje, a açaicultura tem sido o grande impulsionador, a mola propulsora da meliponicultura, né? Enxames que custavam há 2 anos atrás, né, de abelhas canudo, em torno de 150, 250 reais, né? Hoje tem fila para comprar, né, custando 600 reais, e isso não é garantia. O camarada ter dinheiro, ele vai conseguir esses enxames, né? Porque são poucos os meliponários, os meliponicultores, que têm conhecimento do manejo de multiplicação, né, para atender essa crescente demanda. Vejam só, o incremento produtivo na cultura do açaí, a depender do desenho, né, de distribuição de colmeias dentro da área, pode ampliar a produtividade entre 30% até 75%, sem precisar aumentar a área. Olha o impacto em uma atividade que tem representatividade no Estado. Então, a açaicultura hoje é a mola propulsora da meliponicultura comercialmente, na comercialização de enxames. Uma tecnologia que a Embrapa desenvolveu, né, é a produção de enxames por mini-colônias. Essa publicação vocês conseguem encontrar na internet, né? Um método tradicional de multiplicação, você consegue de um enxame forte produzir durante um ano de 2 a 3 enxames novos, naquele método que eu mostrei aqui, né? O método de mini-colônias, né, de um enxame você consegue fazer de 10 a 15 novas colmeias no ano. Só que aí você precisa de uma atenção especial a essas colmeias. Praticamente é uma biofábrica, é um berçário, tá? Para que essas pequenas colmeias elas atinjam seu desenvolvimento, né? Depois que elas atingem seu desenvolvimento, que dura mais ou menos 3 meses, aí que elas estão liberadas para ir para campo, né? Então já existe tecnologia para atender essa grande demanda que vem ocorrendo, né? Fora isso, os produtos tradicionalmente conhecidos, né? Nós temos o mel, né? Recentemente conseguimos, né, um fato inédito aqui para o estado do Pará, que foi o selo de inspeção federal para o mel de abelhas nativas, né, no caso da Uruçu amarela. Na verdade, as abelhas nativas, não, segundo a legislação, não tem mel, porque o mel tem uma série de exigências, segundo o mapa, para dizer o que é mel, né? Uma delas é o teor de umidade. Se não atingir aquele teor de umidade, se não estiver naquele teor de umidade máximo, que é 20%, segundo a legislação, esse produto não é mel. E isso acomete 99% dos produtos de mel das abelhas nativas brasileiras, né? Ou seja, o produto, naturalmente, ele, segundo a legislação brasileira, não é mel, né? O pólen ou saburá, né, samburá também chamado, que as abelhas visitam as flores, elas vêm para dentro das colmeias e
retiram esse material do terceiro par de patas, que tem uma estrutura como se fosse uma cestinha, onde elas acumulam esses grãos de pólen, levam para dentro da colônia. Aqui vai fermentar com uma série de micro-organismos. A maioria deles a gente não conhece. Nós já sabemos que alguns deles têm funções nutracêuticas, né? Alguns dos micro-organismos, né? Por exemplo, o Yakult, ali são micro-organismos, né, probióticos, que fazem bem a alimentação, né? A gente já sabe que existem alguns probióticos, tanto no mel como no pólen das abelhas nativas. A gente precisa identificar, né, e verificar uma forma de aumentar, multiplicar, valorar esses produtos. Aqui dando um exemplo aqui de como é que é aqui o pote de reserva de alimento, no caso mostrando como é que, diferente da abelha com ferrão, as abelhas sem ferrão armazenam mel e pólen em potes de cera e não em favos, tá? Aqui apresentando uma forma de comercialização que às vezes a gente encontra na internet, tá? Segundo o mapa, não é aconselhado, porque o brasileiro já tem o hábito de entender que os produtos das abelhas são remédio e não alimento, né? E, na verdade, o pólen desidratado é uma fonte de aminoácidos, tá? Dependendo da fonte vegetal, pode ter todos os aminoácidos essenciais em uma colher de sopa diária. Aqui, novamente, os potes de reserva de alimento. E aqui no meio, pessoal, são grãos de pólen coletados pelas abelhas da cultura do açaí. Olha, cor de rosa, roxinho, aqui é tudo açaí, né? Olha o potencial de mercado que esse produto tem. Riquíssimo em antocianinas. A própolis, que na verdade é a resina das abelhas, a resina das plantas que as abelhas levam para dentro da colmeia, né, para utilizar em processos de limpeza, né, dentro da colônia, tá? Alguns enxames misturam barro, que aí nós damos o nome de geoprópolis, algumas espécies, outras não misturam, tá? Hoje em dia a própolis vem sendo utilizada largamente, né, inclusive na indústria cosmética, inclusive na medicina, né? Recentemente aí a gente está passando ainda pela pandemia, alguns tipos de própolis se mostraram mais eficientes, né, em minimizar, né, o período de incubação do vírus, né, pelo menos na recuperação das pessoas, né? No caso foi a própolis vermelha, lá do estado da Bahia, de Lagoas. As formas de comercialização do mel de abelha sem ferrão, né? Justamente o in natura, que entra naquela situação, na verdade todos eles aqui entram na situação de não ser o mel, porque se não ser denominação, não poder ter a denominação de mel, porque existem algumas características, a principal é a umidade. Por que a umidade? Dá um exemplo aqui de uma melancia. Uma melancia ela não estraga, se você vai comprar na feira, ela fica ali um bom tempo sem estragar. Ali tem um elemento chamado atividade de água. A atividade de água que tem naquele fruto não permite que os micro-organismos se propaguem. Então o mel, quando tem acima de 20% de umidade, né, facilita a propagação de vários micro-organismos, principalmente as leveduras, porque tem açúcares ali dentro. Tá? Então os méis de abelha sem ferrão, a média da umidade desses méis in natura é em torno de 23% a 25% de umidade, ou seja, está bem acima do que diz a legislação, né? Então, naturalmente, esse produto vai fermentar. E aí surgiu o nicho de mercado para o mel maturado, né? O mel que já estabilizou o processo de fermentação. Então, tem consumidor que quer esse produto só maturado. Tem o mel cristalizado, né? O mel cristaliza, somente o mel puro cristaliza, pessoal. Então, rapaz, comprei o mel, o camarada me enganou. Eu botei na geladeira, ele pedrou. Na verdade, o mel puro ele cristaliza por dois fatores. Primeiro, temperatura. Abaixo de 14 graus, né, ele já cristaliza. E a outra é a relação de glicose e frutose, que são os açúcares simples que estão em mais de 90% na composição desses açúcares. Quando você tem uma quantidade bem maior de frutose do que de glicose,
o mel pode cristalizar, inclusive, dentro da colmeia. Tá? E, inclusive, o mel cristalizado, se eu não me engano, representa em torno de 50% a 60% do mel consumido no mundo. Né? Enquanto alguns países, né, o consumo por pessoa ano é de meio quilo, 700 gramas de mel anualmente, aqui no Brasil a gente consome em torno de 15 gramas por pessoa ano. Então nós não conhecemos mel. Né? Temos o produto pasteurizado, justamente por conta dessa questão aqui da maturação, né, do desenvolvimento de micro-organismos. Então surgiu a tecnologia de pasteurização, tá? Para evitar que esse processo ele se prolongasse, mantendo algumas das características, que é um pouco duvidoso também, né? Porque com a pasteurização, aumento de temperatura, alguns micro-organismos, né? Algumas enzimas, elas podem também ser eliminadas. Né? E temos um processo chamado de desumidificação, ou mel desumidificado. Foi com esse processo que a gente conseguiu atribuir o selo de inspeção federal, né, ao mel do estado do Pará, o mel de uruçu amarela. Porque com esse quando foi aplicado esse processo aqui, que na época era por aquecimento, hoje é feito a frio, né, um processo de desumidificação a frio. Né, quando houve isso, né, houve uma grande demanda do mercado externo para comprar o nosso produto, inclusive foi exportado 300 quilos, né, de 1,5 tonelada que foi beneficiada, e no outro ano o país que recebeu esses 300 quilos queria 3 toneladas, que era o dobro do que a gente tinha conseguido beneficiar, articulando com toda a cadeia produtiva. Então a empresa que fez parceria com a gente optou por fracionar o produto em vasilhames cada vez menores, aqui está em 150 gramas, e comercializar no país, né, com um produto como o CIF. Por gentileza, meu irmão, pode colocar o vídeo. Passar aqui um vídeo que conta um pouco da história desse processo de desumidificação e o impacto que ele causou, né, que essa tecnologia não foi criada pela Embrapa, foi adaptada à nossa realidade. Pela primeira vez no Pará, uma colheita de mel de abelha sem ferrão obteve o selo de inspeção federal. A conquista teve a colaboração de pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental. A solução tecnológica, né, que o projeto AgroBio propôs, né, e desenvolveu é uma adequação do produto mel da abelha uruçu amarela, Melipona flavolineata, à legislação existente no país, que é específica para abelhas africanizadas, né, da espécie Apis mellifera. As abelhas sem ferrão, de modo geral, têm suas especificidades, né, junto com a flora do bioma em que elas coexistem, que agregam características específicas, né? E essa adequação, né, proposta pela solução tecnológica, ao retirar a umidade para aproximar do que se refere à legislação, permite que esse produto chegue na prateleira, né, já que com um selo de inspeção federal já é uma identidade de que o produto está adequado. Sendo assim, permite que os meliponicultores do estado do Pará vislumbrem uma perspectiva de lucro. A colheita teve origem em cerca de 100 produtores paraenses, no segundo semestre de 2018. Organizados pelo Instituto Peabiru, eles colheram 1,5 tonelada de mel. Para o produtor, ele estava interessado em ter umidade abaixo de 20%. Para a Embrapa, nós tínhamos o segundo desafio, porque o processamento do mel, para que essa umidade fique abaixo de 20%, geralmente é efetuado com o aquecimento desse mel. E ao aquecer o mel, nós temos um segundo parâmetro, que é o índice de hidroximetilfurfural, que se eleva. O hidroximetilfurfural é um produto químico que a legislação estabelece um limite máximo de 60 miliequivalentes por quilograma de mel. Então, esse foi o desafio do ponto de vista de processo. Chegamos a um ponto que é, do ponto de vista econômico, viável e, ao mesmo tempo, atende os requisitos da legislação do Ministério da Agricultura. Ou seja, mel de melípona, só que, ao invés de sua umidade tradicional de 30%, que não é
um produto de mercado, mas sim um mel de melipona com umidade abaixo de 20%, ou seja, um produto que agora já atende uma condição de mercado e, ao mesmo tempo, com o HMF abaixo de 60 miliequivalentes. Com mel de abelhas nativas, de acordo com a legislação federal, será possível que o produto conquiste o mercado nacional ou até internacional. Uma perspectiva que anima empresários do setor. Já tem procura, já tem cliente até dos Estados Unidos nos procurando, já estamos nessa fase de namoro, registrar produto para mandar para os Estados Unidos e o mercado local também. É uma coisa nova, até a gastronomia usa muito já, esse chefe de cozinha também tem procurado a gente, pessoas de grande nome da gastronomia paraense brasileira já nos procuraram também. E devido ao sabor, é muito interessante, é um sabor diferente. É o caviar dos mesh. Além dos ganhos econômicos, os criadores de abelhas sem ferrão também observam benefícios para o meio ambiente e para a polinização de seus cultivos. A diferença é muito grande, porque antes das abelhas a gente não tinha muita produção. E agora a gente vê que a produção do coco aumentou, laranja, limão. A gente nota uma diferença muito grande. O açaí produziu bastante. Elas gostam muito de ir na flor do açaí também. Rola uma parceria entre as abelhas e as frutas. Elas vão coletar o mel para elas, aí a gente vai, pega delas. Mas é muito bom, porque associa uma coisa com a outra. A gente, além de ter o mel, a gente tem saúde e tem a nossa produção. Tá? Então, nós temos um grande potencial dar identidade a esses produtos, né? Identificação geográfica e denominação de origem desses produtos. Falando do mel, né? Nós temos várias espécies de abelhas, cada espécie, né, pode ter uma identidade porque ela é ecorregional e dentro do estado do Pará a gente vai ter regionalidades ainda aqui dentro. Né? Aqui algumas ações de capacitação e transferência de tecnologias, assim como está sendo essa. O grande potencial de educação ambiental, hoje o nosso meliponário da Embrapa a gente recebe diversos públicos, entre eles crianças, né, do primário, do pré-escolar, né, então a gente vê o brilho nos olhos delas quando vem a rainha, querem ver as abelhas, né, é muito gratificante e a gente sabe, pelo menos eu, quando eu tive contato com a natureza quando eu era mais novo, me transformou, né, então eu espero também a gente consiga estar transformando, né, essas futuros civis, né? Uma legislação, uma luz no fim do túnel para regulamentação no estado do Pará. A Alepa, né, recebeu, né, uma proposta de legislação e agora, mais recentemente, a SEMA, né, está construindo uma instrução normativa justamente para reconhecer não a atividade do meliponicultor, mas a instalação dos meliponários, que justamente viabiliza a atividade. Né? Isso aí vai ser um marco no estado do Pará justamente para o desenvolvimento da atividade da meliponicultura. Com relação à polinização, né, que eu falei lá no início, né, em torno de 30% das plantas que nos servem de alimento, né, necessitam da polinização das abelhas. Né? A gente pode ampliar para 60%, porque nós temos mais 30% que não necessitam dessa polinização, mas tem a sua produção aumentada, como exemplo o açaí. A polinização do açaí, como das palmeiras em geral, é o vento. Né? Mas o coqueiro e o açaí, quando a gente coloca abelhas dentro, aumenta, né, significativamente a produtividade. Aqui uma representação mostrando, né, já falando de apicultura, né, abelhas com ferrão, que 70% dos apicultores brasileiros são pequenos produtores, são agricultores familiares. Só que eles têm em torno de 30%, representam em torno de 30% da produção nacional de mel. Sendo que aproximadamente 25 a 30% da produção nacional está na mão de grandes empresários, né, somente, mas esses aí tem 70% da produção de mel, né,
em suas mãos. Mas o que é a grande causa disso? É o acesso ao conhecimento para que o apicultor, o meliponicultor, ele invista, né, esse conhecimento, o acesso a tecnologias para aumento de produtividade, diversificação da produção dentro da sua pequena propriedade, né? Então, só quem tem acesso a esse conhecimento muitas vezes são os grandes produtores, né? Então, hoje aqui no estado do Pará, a gente vê uma grande deficiência da cadeia produtiva como um todo, não só a meliponicultura, mas também a apicultura, desses conhecimentos, né? E só para que vocês tenham uma ideia das oportunidades que nós temos aqui, né? De modo geral, no país, a média de produção nacional é em torno de 17 quilos por colmeia ano, falando de Apis mellifera, abelhas com ferrão. Aqui no Pará, praticamente sem manejo, os produtores conseguem o dobro dessa produção, né? Janela de floradas, né? Nós temos o estado do Ceará, do Piauí, com 3 meses de florada no ano. O pessoal se prepara para que o enxame esteja forte e populoso, para aproveitar esses 3 meses de florada, armazenar mel, pólen, própolis, né? E aqui, pessoal, nós temos, dependendo da região, de 6 até 9 meses de florada, né? E, além disso, né, nós temos plantas, né, com potencial de dar identidade à nossa produção, né? Mel da florada do açaí, mel do mangue amazônico, na região nordeste do estado, mel do espinheirinho na região sul-sudeste do estado, né? Então, acho que a apresentação não vai voltar, mas o tempo também já está bem adiantado, né? O estado do Pará tem grande potencial na apicultura e na meliponicultura, né? Hoje a gente representa, falando de pauta de exportação, 1%, né, na produção do mel exportado brasileiro, né? Sendo que o mel, que é digamos, o produto mais barato das abelhas, é uma commodity, né? Tem mercado internacional garantido. Tanto é que todo o mel que é produzido oficialmente, no país, 90% é exportado. O Pará representa 1% dessa produção. Mas só representa 1% porque nós não temos unidades de beneficiamento, né, para atender o que nós temos de produção. Então, muito da nossa produção vai embora para estados como saírem como produção do estado do Ceará ou do Piauí, que o Piauí hoje é o maior produtor de mel do país, mas justamente porque recebe mel, né, de todo o país sendo exportado por lá. Capitão Poço, que é o maior produtor do estado, mais de metade do mel produzido por Capitão Poço vai embora. Porque Capitão Poço é um grande produtor. Lá onde está uma das maiores áreas de cultivo de citros do Brasil. E citros precisa de polinizadores. A visita de Apis mellifera na flor da laranjeira pode aumentar em até 30% a produtividade, né? E ainda produz mel. Então, pessoal, vou encerrar por aqui. Meu tempo já se alongou bastante, né? Gostaria de agradecer a oportunidade. Estou à disposição aí para as dúvidas, caso existam. Bem, obrigada, doutor. Como eu falei para vocês, né, a experiência dele, todas as visitas feitas lá, vale a pena vocês conhecerem também. Ele recebe criança, família. É uma aula que o doutor Daniel sempre dá para a gente. Aliás, eu escolhi ficar nessa sala, que eu tenho 2 colegas aqui que eu já conheci o trabalho, né? Aí eu disse, não, eu vou ser moderadora dessa sala aqui. Então, eu vou abrir agora para vocês, para a gente fazer pergunta. Doutor Daniel, fique à vontade, se quer ficar sentadinho ali, se quer ficar em pé. E vamos lá. Bom dia, doutor Daniel. Parabéns aí pela excelente apresentação. Eu sou Tonholo, lá da Universidade Federal de Alagoas. A gente tem trabalhado com a própolis vermelha também, né? É um dos nossos itens, inclusive, de prateleira. Mas a gente tem experimentado 2 grandes problemas. Eu queria saber qual é a correlação desses problemas aqui com vocês, se vocês têm experimentado problemas separados. Um é um mais momentâneo, que é a questão da pulverização com agroquímicos, nem sempre confiáveis, que estão acabando causando dizimação das nossas colmeias, né, do nosso plantel de abelhas. Isso está acontecendo de uma forma muito forte nos últimos anos,
particularmente, professora, com a história dos drones, que agora todo mundo se acha no direito de usar drone para sair pulverizando qualquer coisa, né, sem nenhuma regulamentação. E a outra coisa é um problema de muito mais longa data, que é a capacidade organizativa, né, cooperativa, associativa dos produtores para que a gente tenha um produto de qualidade confiável, né, dessazonalizado, né, com um mercado perene e mais garantido. Só para completar a informação, já que você comentou da própolis vermelha também, a própolis vermelha de Alagoas, ela via de regra, ela está sendo vendida na faixa de R$ 1.600 a R$ 1.700 o quilo. Mas a gente não está vendendo mais, tá? A gente está tentando transformar isso e nós estamos transformando e já tem produtos de prateleira aí que esses 1.600 chegam a R$ 100 mil o quilo. Então é uma oportunidade raríssima, né, de fazer pequenos negócios altamente intensivos em conhecimento com uma capacidade distributiva muito boa. E isso que você apresenta é o caminho de desenvolvimento territorial. Parabéns. Esse aqui, doutor. Esse tá também? Que bom. Bom, professor, obrigado aí pela sua intervenção. Sou nordestino também, viu? Sou cearense. Doutor Daniel, só uma... nós vamos discutir, o doutor está aí à disposição. A gente só não vai poder estender tanto tempo, porque a doutora Lourdes também já chegou, né? E mais aprofundamento também pode ser feito lá fora, mas continue aí, doutor. Eu queria pegar o primeiro gancho aí da questão da própolis vermelha, que é a Dalbergia, né? A planta do gênero Dalbergia é Castaphylla, o rabo de bugio, chamada na região nordeste. Mas aqui nós temos essa planta também, chamada aqui de pau de Verônica, né? Ela está adensada, né, na nossa região nordeste, né, na região de mangue, né? E, quer dizer, por esses valores aí que o senhor falou, professor, mostra o grande potencial que nós temos, uma vez que 80% do mangue está na região amazônica, né? O que está lá em Alagoas, né, em Sergipe, na Bahia, é muito pequenininho, né? E olha o potencial, a quantidade de dinheiro que nós temos nas mãos e não estamos conseguindo aproveitar. Com relação à questão dos defensivos, né, infelizmente está acontecendo muito isso, e aqui no Pará a gente já tem casos, né? Infelizmente, a questão da detecção e a proteção e até a atenção que os produtores merecem, muitas vezes não é dada, né? A questão das commodities, né, principalmente da soja, elas pensam primeiramente no recurso financeiro e esquecem a questão ambiental, né? Um pouco isso. Alguns municípios, dá o exemplo aqui de Santa Maria da Barreira, né? Eles vêm trabalhando no sentido de georreferenciar os apiários da região, né? Estão tentando evoluir um projeto de lei para mensurar uma determinada área em que as áreas de cultivo não avancem, né? Existem outros sistemas de parceria, acho que a Sindveg, que é o sindicato alguma coisa do quem planta, né? Criou um sistema chamado Colmeia Viva, né? Que é, na verdade, um sistema de parceria em que apicultores e agricultores eles são parceiros, né? Eles precisam ter uma rede de contatos. Eu vou pulverizar minha área. Seu apiário está na área de deriva, para onde vai o vento leva aquela nuvem de veneno lá e pode... Então, feche suas colmeias e coisa e tal, né, para que eu possa estar fazendo isso daí sem causar dano ao seu apiário. Em alguns locais diz que isso tem funcionado, né? Em outros, né, a retirada da área de deriva tem sido a única opção. Existem estudos, inclusive com colegas da Embrapa participando, né, também variando de acordo com a espécie com a variedade de soja, que pode haver incremento produtivo em torno de 15% quando se tem polinizadores dentro da área de soja. Então, as abelhas são parceiros também para aumento de produtividade. Com relação à organização, é um grande gargalo, né? Como é que a gente quebra esse gargalo? Mostrando atividades que deem lucro, que deem dinheiro, né? Colocando o CIF, dando identidade ao produto, trabalhando produtos que já têm uma demanda de mercado, como uma própolis como essa, que custa R$ 1.500 no mercado,
mas que caso nós, por exemplo, aqui nós não temos própolis identificadas, mas se já existe a própolis vermelha com o mercado, será que a nossa própolis vermelha ela não teria uma identidade regional que atribuísse própolis vermelha da Amazônia, né? Então, acho que a gente precisa investir nisso daí, dando identidade aos produtos, porque aí os produtores, eles se organizam em torno daquela cadeia produtiva, né? E eles são obrigados a estarem produzindo organizadamente para atender a demanda de mercado, porque senão o mercado não vai comprar a sua produção, né? Existe uma grande facilidade, finalizando já, professora, aqui, né? Todas essas questões que eu coloquei aí que potencializam a atividade, mas praticamente 60% a 70% da produção de mel daqui do estado do Pará fica aqui dentro do estado, né? O preço comercializado em todo o Brasil do mel, né, que aí é influenciado pela commodity, é em torno de R$15 o quilo de mel. R$15. Mas aqui o produtor ele vende sem rótulo, tá entendendo? O produto por R$30, R$40 o quilo. Então ele não se sente incentivado para estar investindo, muitas vezes para estar tendo. Então o que precisa existir são políticas públicas que valorizem, né, a cadeia produtiva, deem identidade aos produtos para que a gente consiga manter um valor que continue engrandecendo a atividade, né? E claro, na hora que tiver organizado, o preço pode baixar, mas aí os produtores organizados, com conhecimento, eles vão remediar isso daí com produtividade. Doutor, infelizmente, né, a gente vai ter que interromper. Como eu digo, é sempre um prazer lhe ouvir.